Tudo bom? Meu nome é Hugo Fabrício de Medeiros. Eu sou escritor e ajudo outros escritores com marketing digital para autores e também principalmente a vender mais livros na Amazon. E quando o assunto é Amazon, eu vejo que muitos autores têm dificuldade em entender quais são as formas possíveis de você vender ou publicar lá na Amazon um livro impresso. O livro impresso é sempre uma dúvida muito grande e eu entendo porque as coisas não parecem tão claras. Eu vejo que tem muitos vídeos na internet explicando alguns passo a passos, mas ninguém deu um geral para o autor entender quais são as opções, quais são as formas que ele pode publicar o livro impresso dele e quais são as vantagens e desvantagens. Então hoje eu estou aqui para dar um basta nessa dúvida e ajudar todo mundo nesse processo. Bom, vamos lá. Então, para ficar mais visual, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para vocês e já trouxe aqui de cara quais são as 3 formas que você tem para publicar um livro impresso na Amazon. Você já deve ter ouvido falar nesses nomes, mas hoje você vai entender mais a fundo o que são essas plataformas e quais são as vantagens e desvantagens. Primeiro, a Amazon KDP, que é o Kindle Direct Publish, que é a plataforma de publicação de livros principalmente digitais, mas é possível também publicar um livro impresso. E eu vou mostrar como, porém, tem seus contrapontos. A segunda forma é por um terceiro, e esse terceiro pode tanto ser uma editora, mas como uma editora, os termos de cada editora é muito específico de cada contrato que o autor vai fechar. Eu trouxe aqui uma plataforma que também é um terceiro, que é o Weclap, que está bem famosa aí. E a terceira opção é a Amazon Seller, que é a plataforma de publicação de qualquer tipo de produto na Amazon. Basicamente é isso, agora eu vou entrar mais a fundo em cada uma delas, então vamos lá. Bom, o Kindle Direct Publish, que é o KDP. Eu sei que é um pouco confuso poder publicar um livro impresso lá dentro do KDP, sendo que KDP é de Kindle Direct Publish, mas o que acontece é que existia uma plataforma na Amazon dos Estados Unidos chamada CreateSpace. Na verdade, foi uma empresa que a Amazon comprou e eles tinham esse serviço. Para quem é mais das antigas, sabe que a publicação sob demanda da Amazon era através do CreateSpace. E eles trouxeram o CreateSpace para dentro do Kindle Direct Publish. Então, sim, agora dentro do Kindle Direct Publish existe uma plataforma de impressão sob demanda para você poder publicar seus livros impressos, que nem mais chama CreateSpace, é como se fosse um outro formato dentro do KDP. Essa publicação dentro do KDP é uma publicação sob demanda, então é importante ressaltar isso. E a impressão, qual que é o grande problema? A impressão do KDP ainda é feita nos Estados Unidos. Então, se você publicar um livro lá, ou se você usar os livros que você já tem, que é uma funcionalidade bem legal, já publicado no digital, lá no KDP, e você criar através desses livros uma capa comum, eu vou mostrar um pouquinho aqui na tela, o seu livro vai ser impresso lá nos Estados Unidos e aí ele vai ter um frete bem caro e demorado para você vender no Brasil. Então se torna uma opção bem inviável nesse caso. Eu só vejo autores publicando lá e imprimindo para trazer para o Brasil, para ter algumas unidades disponíveis, distribuir para amigos e tudo mais. A Amazon tem uma qualidade bem boa de impressão, mas em termos de negócio, de você conseguir ter uma renda com isso, fica inviável por causa do custo e do tempo de espera, que ninguém vai querer esperar tanto tempo para receber um livro, né? Mas eu publico livros impressos também no KDP, porque é muito fácil e por causa de uma grande oportunidade, e única, na verdade. É uma grande oportunidade de você vender livros impressos fora do país, e provavelmente a única. Quais seriam as outras formas que você teria de vender um livro para quem está fora no Brasil, um livro impresso? Então você acaba tendo mais uma fonte de renda ali. Ela é menor do que a fonte de renda que você vai conseguir aqui no Brasil com seus livros impressos, mas é uma fonte de renda adicional. E você acaba vendendo tanto os livros que você conseguir traduzir
inglês ou para o espanhol, para outra língua, como também você consegue vender em português, que acontece bastante comigo, para brasileiros que moram fora. Então, os brasileiros que moram fora podem comprar o seu livro com um custo bem bom e uma entrega bem boa, que é da Amazon lá de fora. Aqui eu quis trazer um ponto importante, que o KDP é a melhor forma de você publicar um livro digital e ter tráfego gratuito. O que significa esse tráfego gratuito? É aproveitar as visitas que tem constantemente todos os dias na Amazon para que as pessoas que estão lá encontrem o seu livro. Esteja você ranqueado, muito bem ranqueado por uma palavra que recebe muita visita, você conseguir boas avaliações e ter um ranking muito alto na Amazon de vendas. Eles têm uma série de estratégias que você pode fazer e ferramentas que você pode usar para você conseguir fazer um ótimo trabalho dentro do KDP e ter esse livro digital em destaque. Porque se você tem esse livro digital com destaque, ele acaba vendendo os impressos. E pode vender esse impresso que não vai estar só publicado no KDP e vendendo para fora. Pode ser um impresso que esteja disponível na Amazon, mas que você tenha publicado pela Wiclap ou pela Amazon Seller. Então, se você não investe em anúncios, uma ótima estratégia é você subir esse livro digital no KDP, fazer um bom trabalho lá, e aí você vai conseguir vender os impressos em outros lugares. O site para você publicar o seu livro, tanto digital como o impresso, vendendo para fora do Brasil, dentro dessa estratégia que eu contei, é o kdp.amazon.com. Eu vou deixar também o link na descrição. Aqui eu estou mostrando um painel geral do meu KDP com meus livros. Se você não tem uma conta no KDP, é muito fácil de fazer. Eles têm muitos vídeos ensinando, então não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas assim que você faz sua conta e você entra na sua biblioteca, você começa a enxergar essa visão aqui que você está vendo. E a partir do momento que você publica os livros digitais, eles já aparecem aqui na esquerda. E você tem todas essas opções aqui de criar livro capa comum, vincular com capa comum existente, criar capa dura. Então é muito fácil. E principalmente se você tem já o livro digital, para você colocar e transformar ele num livro impresso, é mais fácil ainda. Inclusive, aqui tem um exemplo de um livro que eu tenho a versão em português, vendendo aqui no Brasil, e também tem uma versão em inglês. Eu vendo o e-book para fora e eu vendo essa versão em inglês para fora do Brasil também, publicada lá nos Estados Unidos. Então não tem problema nenhum e é uma renda a mais que você acaba ganhando. Agora a gente veio para a segunda opção de publicação na Amazon, que é por um terceiro. Quando você não vai para uma plataforma diretamente da Amazon, mas você escolhe uma outra empresa ser o intermediário entre você e a publicação na Amazon. Nesse caso, como eu disse, eu trouxe a Wiclap. Então a Wiclap é uma plataforma de autopublicação, bem simples, bem fácil de usar. E a impressão também é sob demanda. E aí tem uma ressalva sobre a impressão sob demanda, um ponto importante que é legal dizer. Ela é menos trabalhosa, ela dá muito menos trabalho para o autor, porque você não precisa investir em estoque, você não precisa se arriscar, porque quando você vai fazer uma impressão comum, você tem que colocar um dinheiro e você tem que fazer um estoque. E esse estoque você não sabe se você vai vender ou não, né? Se você ainda não tem experiência. Se você está fazendo a impressão sob demanda, cada livro que é comprado, ele é impresso. Então, você não tem que lidar com esse risco. Você não tem o trabalho de logística, porque é uma outra empresa que vai fazer por você. Porém, a margem de lucro na impressão sob demanda ela é muito menor. Então, a impressão sob demanda é uma opção legal para o autor que está começando. Então, você começa publicando seu livro, por exemplo, digital. Você está vendendo um livro digital. Você também quer ter a opção de ter o livro impresso como uma segunda fonte de renda, mas não algo que vai te trazer grandes margens. A impressão sob demanda é uma opção interessante. Mas você tem que saber que ao longo da sua carreira, você vai ter que migrar para um outro sistema posteriormente.
Mas, enfim, é uma boa opção para o autor que está começando. Na Wiclap a impressão é feita no Brasil, o frete por isso é mais rápido. Tem um ponto importante aqui de contar, é que você precisa vender cerca de 10 livros na Wiclap para que você consiga ativar a opção de publicar na Amazon. Então, quando você vai publicar seu livro lá na Wiclap, essa opção de publicar na Amazon ela não vai estar prontamente disponível. Você vai precisar primeiro realizar essas vendas na Wiclap, é uma exigência deles, e aí depois então vai aparecer esse botãozinho para você conseguir publicar o livro lá na Amazon. O tráfego orgânico não é tão poderoso quanto no KDP, com todas as ferramentas que ele tem na ativa, mas tudo bem, porque você vai publicar apenas o livro impresso lá na Wiclap, essa é a melhor estratégia, até é o foco maior deles, e o livro digital você vai publicar pelo KDP. Assim você vai usar, como eu disse, o tráfego que você vai ter desse livro digital, fazendo um bom trabalho no livro digital, para que as pessoas encontrem o seu livro impresso. E agora vamos para a última opção, que é a Amazon Seller. A Amazon Seller é a plataforma para você colocar qualquer tipo de produto na Amazon. Você vai vender um microfone, um notebook, um teclado, uma câmera, qualquer coisa que você vai vender lá, e os empreendedores usam bastante isso para ter uma loja dentro da Amazon. Essa é a plataforma que você vai usar. E ela vende de tudo, e ela vende inclusive livros. Então é por isso que interessa pra gente. E o responsável pela impressão, no caso da Amazon Seller, é o autor. Então o autor pode imprimir em uma gráfica aqui no Brasil. Você pode inclusive começar com a impressão digital, que é um tipo de impressão de baixo volume, que compensa mais em até 1000 unidades. E depois que você ganha a experiência, você vai para a impressão offset. Então você tem todas essas escolhas. E como eu disse, nesse caso você vai ter muito mais margem de lucro do que você usar um serviço de impressão sob demanda. Então o que pode parecer agora um trabalho, depois você vai perceber que vai se tornar uma grande vantagem, né? Porque você vai ter a responsabilidade de fazer suas impressões, mas você vai ter essa grande vantagem de poder imprimir e poder reduzir cada vez mais os custos de impressão dos seus livros quanto mais livros você imprimir. A logística ela pode ficar por conta do autor ou da Amazon, dependendo do plano que o autor preferir. Então é isso, a impressão é por conta do autor, você que vai ter que imprimir os livros. Mas a logística você pode escolher entre você ter um serviço próprio, você ter um contrato com os correios, fazer um e-fulfillment, como os donos de e-commerce fazem e tudo mais, ou você pode usar a própria logística que a Amazon já tem. Aqui eu trouxe um panorama geral só para você entender como funciona a logística e como funciona essa terceirização, se o autor quer ou não seguir com a Amazon ou fazer ele mesmo a logística. Lá então na Amazon Seller, se você quiser dizer para a plataforma, eu vou ser o responsável por toda a logística, eu já tenho um serviço de fulfillment, um contrato com os correios, ou eu mesmo vou lá no balcão toda vez que eu vender um livro, vou lá com os livros debaixo do braço nos correios e vou no balcão entregar esses livros. Você vai sempre escolher essa aqui, a logística do vendedor. Como você pode ver aqui, a entrega não oferece entrega Prime, o armazenamento do estoque é de responsabilidade do vendedor. O responsável pela logística, né, que é a parte de transporte, é o vendedor. E aqui na descrição de envio, na página de detalhes do produto, vai estar lá escrito o nome da loja. Quem que está entregando é o nome dessa loja. No DBA, Delivery by Amazon, não tem entrega Prime também. O armazenamento de estoque, o armazenamento de estoque é por conta do vendedor, então você vai estocar os livros ou contratar um serviço de um armazém para estocar seus livros, ou você vai estocar na sua casa, mas a logística, a entrega vai ser a Amazon que vai fazer. Então, por exemplo, a Amazon vai passar na sua casa
pegar os livros e entregar, ou então vai passar no armazém e entregar. Lá na descrição da página de detalhes do produto vai estar escrito como o nome da loja e tem aqui, né, embaixo que eu não tinha falado antes sobre as tarifas de cada plano, o que você vai ter que pagar, né? Lógico que quando você tem toda a responsabilidade de fazer tudo, você apenas vai pagar a comissão de vendas. Quanto mais você começa a deixar a cargo da Amazon os serviços de logística, de armazenamento, você vai tendo que abrir um pouquinho de mão aí no seu lucro, mas vale bastante a pena, principalmente se você não tem um serviço já de logística contratado, com e-fulfillment, tudo integrado e tudo mais. A terceira opção é o FBA On-Site, logística da Amazon, que basicamente, em termos práticos, a logística vai acontecer, se você observar nessa parte aqui, exatamente como a DBA, porém, aqui como você está contratando um serviço a mais, você vai poder ter lá a entrega Prime. E na descrição de envio da página de detalhes do produto, vai estar escrito lá enviado por Amazon, que dá uma credibilidade muito maior. Então, em termos práticos, você está fazendo da mesma forma como o DBA, ou seja, o armazenamento você que está fazendo e a Amazon está fazendo apenas a logística, mas em termos do que a Amazon oferece lá na plataforma, ela é uma escolha melhor. E a última opção, que é a FBA Logística da Amazon, você vai ter aí sim toda a parte de logística feita pela Amazon. Então você tem a opção, lógico, da entrega Prime, já que a Amazon vai fazer tudo. O armazenamento de estoque vai ser feito pela Amazon, então eles que vão cuidar do armazenamento, eles que vão entregar. Então tudo é feito pela Amazon. Você vai tirar toda essa dor de cabeça da parte de logística da sua vida e colocar na Amazon. Essa FBA logística da Amazon, eu não sei se está disponível em todas as praças. Teria que ver, dependendo do estado que você está, se a Amazon já está oferecendo essa logística inteira, completa, né? Mas você sempre tem a opção de fazer esse serviço de logística, de você terceirizar esse serviço de logística para uma empresa que vai fazer todo esse trabalho, se você não tiver aí na sua praça o serviço do FBA Logística da Amazon completo. Então, como eu tinha dito, como no caso da Amazon a impressão é por conta do autor, isso é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. A desvantagem é que você precisa cuidar de mais frentes, né? Lógico que com experiência você acaba terceirizando esse serviço e isso vai ficando mais natural na sua vida, mas pode ser muita coisa para o autor que está começando a administrar. E a grande vantagem é que você tem aí margens de lucro cada vez maiores com a quantidade maior que você for imprimindo e o seu crescimento como autor. Então, a conclusão. Agora eu coloquei uma conclusão geral que é importante. Você já tem essa visão de quais são as formas, as 3 formas, que tem o KDP, só que tem o problema de ser impresso nos Estados Unidos, mas tem uma oportunidade de você vender os livros fora do Brasil. O KDP no digital é muito importante, você já sabe disso agora. Você sabe que tem ainda a opção de vender pela Amazon Seller, é uma segunda opção que também é oferecida pela Amazon. E tem aí uma opção de vender por um terceiro, que seria uma editora, ou, como no caso eu exemplifiquei aqui, a Wiclap. Então vamos lá, para o autor que está começando. Livro digital no KDP, fazer um ótimo trabalho lá no KDP, é lá que você vai ter a força de atrair esse tráfego orgânico para que você consiga ter visibilidade no seu livro. E o livro impresso sob demanda vendido ali na Wiclap, para que você não tenha muitas frentes para administrar, muitos problemas para cuidar. Para quem está começando é uma excelente opção, essa combinação. Depois, você evoluir um pouco mais, o livro digital continua sendo publicado lá no KDP, você continua ainda atraindo essa força de tráfego orgânico no KDP,
Só que o livro físico você vai publicar diretamente na Amazon, usando aí a logística da Amazon ou uma logística terceira e fazendo a impressão em alguma gráfica. Você pode começar, como eu disse, com uma impressão digital, que é uma impressão de baixo volume, mais interessante para baixo volume, e depois você parte para uma impressão offset. E além disso, publicar também os seus livros, por que não, em um site próprio. Sei que não é o tema desse vídeo, mas eu coloquei aqui para compor toda a sua estratégia, porque no seu site próprio você vai poder também instalar os pixels, e aí com os pixels você vai poder fazer campanhas melhores no Facebook, no Google, e usar o objetivo de compra lá nessas plataformas de anúncio, que para quem anunciou sabe como isso é importante. Então não deixa de fazer aí a composição de toda a sua estratégia e toda a sua evolução como autor. Bom, se você quer saber como eu faço para pegar um livro do zero, publicar na Amazon, lançar e seguir uma série de ações dentro de uma estratégia já desenhada para vender bem e vender todos os dias, eu te convido a conhecer o meu curso que se chama Dominando a Amazon. Lá você vai aprender também como eu faço para conquistar as melhores posições na busca da Amazon para palavras que têm realmente muito acesso, como eu faço para conquistar as marcas de mais vendido nas categorias, como eu faço para subir no ranking de vendas e como você vai fazer o seu livro digital ter destaque, ganhar essa visibilidade para que ele venda o seu livro impresso, esteja ele publicado na Amazon Seller, no seu site, na Wiclap, em qualquer lugar. E como bônus, você também ganha acesso ao grupo fechado Autores que Vendem no Facebook. Lá tem muitos alunos vivendo os mesmos desafios que você e se ajudando. Você tem 7 dias agora para experimentar as aulas sem compromisso. Depois dos 7 dias, você já ganha acesso ao grupo fechado e a todos os bônus. Então clica aí no link que está na descrição e vamos fazer isso acontecer juntos. Te espero lá.